Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 20 de dezembro. Agora na Espanha, 11 horas e 43 minutos. No Brasil, 7h43 da manhã. Gente, vejam a movimentação da BTC que ontem, dia 19 de dezembro, segunda-feira, ameaçou revogar aqui a nossa cunha triangular, mas hoje a gente está desenhando um doji de retorno à mediana do canal de Keltner. Está tentando nesse momento superar a base da nuvem na projeção, nesse setor mais espesso. Ó. Vocês vejam que a gente está exatamente em 18.810. Aqui a base está exatamente nesse patamar, a gente está tentando superar na banda de VWAP mensal. Basicamente ontem a gente ameaçou esgarçar a lower, mas rapidamente a gente está desenhando um belíssimo engolfamento. É quase um doji, né? O corpo real não está muito extenso, o corpo real vendedor de hoje. Se a gente continuar nessa toada, amanhã a gente já desenha um candle comprador de retorno aqui a VWAP mensal, que segue fixada em 17.200 e deve ser o nosso alvo mais imediato. A banda de VWAP mensal, como eu reportei, serve para ser trabalhada entre a upper e a lower. A gente já havia esgarçado um pouco a upper, fizemos a máxima no dia 14 de dezembro em 18.387 e a BTC resolveu prestar continência para a lower. E agora sentiu o peso do suporte da lower, está voltando em direção a VWAP mensal ali em 17.200. Então no gráfico diário ficou bonito ainda, o gráfico estava ficando feio. Se a gente desenhasse um corpo real de candle inteiro aqui para baixo hoje, com certeza revogaria a nossa figura triangular e inauguraria aqui uma espécie de canaleta virtual de baixa, vamos colocar. Aí seria fatal que a BTC lambesse algo em torno de 15.600, 15.500 para aí seguir aqui desenhando uma canaleta virtual de baixa. Mas não foi o que aconteceu. A gente simplesmente estressou a base dessa cunha triangular e agora vai voltar para testar a mediana do canal de Keltner em 17.100, que quase coincide com a própria VWAP mensal aqui na banda de VWAP mensal. No intraday, a BTC está transitando na banda superior aqui da banda de VWAP no intraday, estressou a upper aqui, ameaçou voltar para VWAP. A gente vai achar um ponto seguro para ofertar os sinais hoje. Ontem, todos os sinais ofertados na sala fecharam rapidamente, porque ontem estava bom de trade. A gente pegou aqui, ó, bateu na lower, voltou para VWAP. Depois chegou a esgarçar, ameaçou voltar e aí houve a virada da VWAP, que já é um período já mais arriscado. Nas últimas 3 horas que antecedem a virada, não é um momento propício para operar. A gente já vai achar um ponto seguro e com certeza vai ser lucro no bolso dos acionistas. E as BTCs vinculadas ao wallet, Cold Wallet da Quadriga CX, que supostamente estaria inativo por conta da morte do seu fundador, que agora está sendo questionada, a suposta morte do fundador, que teria ido para a Índia e morrido com as private keys, agora elas foram movimentadas. Tem até uma série, uma série inspirada na Netflix sobre o caso da Quadriga CX, onde o cofundador viajou para a Índia, teria morrido na Índia. Até os jornalistas investigativos entrevistaram o médico que atendeu o fundador da Quadriga CX e que teria morrido na Índia, mas o fato é que agora, com a movimentação das BTCs que estavam, né, no wallet, no Cold Wallet vinculado à Quadriga CX, fica no radar a possibilidade do fundador efetivamente não ter morrido, como é suscitado na série da Netflix. E bancos centrais definirão padrões sobre a exposição de bancos às criptomoedas. O novo padrão limitaria as reservas em criptomoedas de bancos tradicionais a no máximo 2% até 2025 e entraria em vigor em 1º de janeiro de 2025. O nível de volatilidade dos criptoativos está impondo esse tipo de regulamentação. A regulamentação para o mundo cripto, gente, mesmo impondo essa limitação em termos de reservas para bancos tradicionais a 2%, é muito bom. Esse tapete regulamentar é o que vai permitir, nessa nova pernada que a BTC vai startar para romper o seu último all-time high, é o que vai permitir o aporte institucional
de forma mais consistente. E agora é oficial, Sam Bankman-Fried concorda em ser extraditado para os Estados Unidos. Houve um imbróglio ontem entre o seu advogado e o que ele disse para o tribunal em Bahamas, mas agora está tudo alinhado. Ele pretende sim não contestar mais a sua extradição para a jurisdição norte-americana. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Ucrânia vai receber milhares de antenas Starlink da SpaceX do Elon Musk, já que a infraestrutura não só energética, em termos de fornecimento de energia elétrica, e o cabeamento, né, de internet de alta velocidade dentro da Ucrânia está totalmente comprometido. Os drones que os russos estão se valendo para destruir a infraestrutura da Ucrânia, destruiu uma série de cabos de fibra ótica e deixou a Ucrânia basicamente sem internet. E agora, num acordo com a SpaceX e Elon Musk, a Ucrânia vai receber milhares de antenas Starlinks que oferece internet de alta velocidade via satélite. Mais uma vez, o Elon Musk está se metendo nesse conflito e salvando a Ucrânia. Ele já havia liberado, num período que sucedeu o início da guerra, ele já tinha liberado a internet, mas era basicamente para os militares, e agora parece que é para toda a população, com 10 mil antenas. E o Banco Central japonês provoca um caos nessa madrugada no mercado de títulos ao mudar a sua postura no controle da curva de rendimentos. Depois de deixar as taxas de juros inalteradas, o banco japonês decidiu modificar drasticamente a sua chamada estrutura de controle da curva de rendimento e aumentou a quantidade de títulos que o governo japonês comprará a cada mês. O mercado ainda vai sedimentar, está sedimentando essa movimentação do Banco Central japonês. E o Congresso norte-americano libera 858 bilhões de dólares para gastos do Executivo Federal norte-americano, aumentando o limite do teto da dívida, que já está lá em 31 trilhões e tanto. Isso é bom para a BTC, o aumento do limite de gastos do governo norte-americano, que poderia entrar em default agora a partir de janeiro de 23. Enfim, todo ano esse teto da dívida segue aumentando. Na verdade, o mercado já está desconfiado que isso talvez pode nunca ser pago, mas enfim, os Estados Unidos provavelmente vão dar um calote nessa dívida via inflação. Mas isso fica para uma outra discussão, já tem analistas dando conta dessa realidade, que a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos. Gente, a BTC bateu na lower e agora está engolfando esse candle fortemente pelo candle de ontem. Isso aqui pode facilmente evoluir para uma subfigura triangular e buscar a VWAP mensal que está lá em 17.200. No gráfico diário ficou bonito, a gente basicamente estressou a base dessa cunha triangular e agora a gente vai voltar em direção a 17.100, que quase se confunde com a própria VWAP mensal. Se a gente diminuir o time frame aqui para 8 horas, onde a gente tem uma visão mais arística da movimentação, no 8 horas a gente desenhou um belíssimo candle comprador que só vai encontrar resistência relevante na própria mediana do canal de Keltner no 8 horas, que está em 16.950. Na projeção, a nebulosidade ficou flat, o que indicia que há, nesse momento, uma indecisão entre compradores e vendedores. Se a gente superar a mediana, é provável que a projeção comece a reduzir a espessura avermelhada e criar uma bela nebulosidade esverdeada. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer um resumo do mercado, um Market Today daqui a pouco, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.